Eu sou a Sara Monteiro, sou psicóloga, sou especialista em oncologia e pós-graduanda em ensino de ciências da saúde nesse momento. Na aula de hoje, né, nesse momento que a gente vai trocar hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, que aparece praticamente em tudo que a gente vai fazer na área da saúde e em todas as profissões, né. Além disso, é um tema transversal, porque ele não envolve só a área da saúde, mas ele envolve a política, a economia, o direito, né, a Constituição, ele é muito importante. Então, como é que a gente pode começar a falar de bioética, né? Eu acho que a gente pode começar a contar uma história, né? A história de, pelo menos assim, o básico da bioética, desse começo, que é a história desse cara aqui, que é o Van Potter, certo? Eu botei aqui o xará dele pra ajudar a memorizar, porque eu acho que ajuda. O Van Potter, que é esse cara aí, ele era um pesquisador da oncologia, certo? Ou seja, dava câncer, que nem eu, da minha área. E ele foi percebendo no começo da década de 70 que os estudos em biotecnologia estavam avançando muito rápido, né? E ao passo que isso trazia benefícios para a sociedade, benefícios para os seres humanos, ao mesmo tempo ele começou a perceber que causava outros tipos de impacto, né? Que causava impacto na vida humana, nas relações humanas, na cultura humana. E ele se propôs a estudar isso, né? Ele propôs um ramo de conhecimento que pudesse ser fazer essa interseção entre a saúde, a ciência, né? E a parte mais humanística, né? Os fatos culturais, a questão da moralidade, da sociedade, enfim. Que juntasse essa área mais científica com a área humanística e discutisse esses pontos que estavam entre elas, certo? Então, o que é a bioética? É isso, é esse estudo das relações de como a ciência, relações entre a ciência e a sociedade, né? A vida, tanto a vida humana quanto a vida animal. Beleza. E aí, quando a gente pensa em bioética, quando a gente pensa em como isso aparece no nosso dia a dia, né? Como profissional de saúde, como a gente canaliza nossos estudos, por onde a gente entra em relação à bioética, a gente pensa em princípios. Por quê? Porque princípio, ele tá no início, ele é anterior, ele não é um manual. Ele não é um manual que vai te dizer no acontecimento X, faça isso. No acontecimento Y, faça isso. Ele não é um manual, ele não vai te dizer as situações exatamente que você vai passar e o que você tem que fazer. Ele, no caso, ele propõe coisas que tem que estar anterior a qualquer ação de saúde, certo? Ideias, normas que precisam estar anterior a qualquer ação de saúde. Então, eu, psicóloga, fisioterapeuta, o agente comunitário de saúde, todos nós precisamos, em qualquer ação técnica nossa, ter esses princípios como base, fundamentando qualquer coisa que eu for fazer. Beleza? Certo. Então, como foi essa história desses princípios? Também é uma historinha, né? Em 1978, foi proposto no relatório Belmont princípios que para poder ajudar a pensar a bioética nas pesquisas com saúde, né, e com a vida humana. Então, em 78, os princípios da bioética para pesquisas, né, pra gente pensar as pesquisas. Em 79, esses dois autores aqui, que eu não sei falar o nome, mas eu vou botar o nome aqui, eles pegaram esses princípios que em 78 eram para pesquisas, e em 79 eles propuseram esses princípios para a prática médica, né, para a prática de saúde. Então, o que antes era só da pesquisa, agora entra como princípios para balizar a nossa prática de saúde, prática dos profissionais, prática médica. Que é um jeito de falar isso dessa prática de saúde, né? Beleza. E aí, vamos falar um pouco então desses princípios, né? Que a gente vai usar na nossa prática e vou voltar mais para essa parte desses princípios para a nossa prática, tá certo? Como profissional de saúde, que provavelmente vai cair na sua prova e que você precisa saber para você atuar. São 3 princípios, 4, porque são 2 juntos, né? O primeiro que vamos lá, primeiro, princípio da beneficência e da não maleficência. O que é que significa isso? A princípio parece muito simples, né? Que é o seguinte: beneficência e não maleficência. É que você tem que maximizar os benefícios para esse usuário de saúde, né? Para esse seu paciente, e reduzir ao máximo os riscos, o dano para esse paciente, certo? Que é não causar o mal, né? Então, como é isso? Você tem que garantir que esse paciente tenha o máximo de benefício, que ele tenha acesso ao melhor tratamento possível, que vai trazer mais benefício para ele, né? Fazer o bem para esse paciente. E você tem que reduzir ao máximo, né, os riscos
de causar um dano para esse paciente, não fazer o mal para esse paciente, certo? Então você tem que garantir isso na sua prática. As suas ações têm que estar pautadas nisso, em maximizar os benefícios e diminuir os riscos. Ele não pode ser um objeto de teste para você testar alguma coisa. Você tem que garantir que o que você está propondo para ele, pelo menos, tem evidências, né, que seja algo que vai trazer um benefício que compense os riscos, certo? Na teoria parece muito simples, né? Por exemplo, vamos pensar, se eu trouxer tem casos muito simples, por exemplo, se eu furo alguém com uma agulha, certo? Vou lá uma agulha e furo a pele dessa pessoa. Eu estou causando um dano a essa pessoa, a esse paciente? Sim, eu estou causando um dano, né? Eu estou furando ele, né, machucando essa pele. Mas se dentro daquela agulha que eu vou furar o braço dele vier a quimioterapia que vai salvar a vida dele, o benefício supera esse dano? Sim, porque o benefício é tão alto frente ao dano que vai ser causado, que esse dano se torna irrelevante, né? Diante do tamanho benefício que aquilo vai trazer. Mas, se eu for complicar um pouco as coisas, como a vida é complicada, né? Como nossa profissão é complicada. Nesse caso de ser algo que garantidamente traz benefícios, os estudos provam que traz muito mais benefícios do que riscos. Por exemplo, uma vacina, que está comprovada, traz muito mais benefício do que o dano que a agulha vai picar o braço. Mas, por exemplo, nesse caso, de novo, da oncologia, né, do câncer, se uma pessoa tem um câncer muito avançado e existe um tratamento ainda bem experimental, que traz muitos efeitos colaterais, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de calcular essa relação benefício e dano, porque os danos que trazem para aquela pessoa naquela condição de saúde são enormes, enormes. E os benefícios são questionáveis. Nem sempre esse benefício é tão relevante. Então, essa é uma questão bioética, né? Como medir isso? Isso é uma questão que precisa ser discutida. É necessário, é ético, está dentro desse princípio, cumpre o princípio de causar o máximo de benefício e reduzir o máximo os danos, né? Eu estou causando mais mal para esse paciente do que bem? Então, essa é uma questão complexa da beneficência e da maleficência. Beleza? Segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da autonomia. Vamos contar de novo uma história para entender a autonomia. Vicente, aqui vou botar as informações. Vicente, 30 anos, trabalha, é um cara autônomo, assim, eu digo autônomo, faz tudo sozinho, é funcional. E esse cara descobre que ele tem um câncer muito... Eu falo de câncer, né? Mas é por causa da oncologia, gente. Mas ele descobre que ele tem um câncer muito grave, né? Avançado. E aí ele vai pro médico cirurgião e o médico cirurgião corta pra cena dele indo lá pro médico cirurgião e dizendo: doutor, eu aceito fazer a cirurgia. Só com essa informação, que o Vicente é um cara, né, adulto, responde por si, e diz que sim, aceita esse tratamento que foi proposto, a cirurgia proposta. Só com esse dado, eu consigo dizer que a ação do Vicente é uma ação autônoma? Ele teve uma ação autônoma de saúde? Não, eu não consigo dizer. Só com essas informações, calma lá. Eu não consigo dizer isso. Por quê? Porque eu preciso avaliar alguns critérios. O Vicente sabe os riscos dessa cirurgia? O Vicente sabe realmente os benefícios? O Vicente sabe o que é que ele tem? O que é que vai ser retirado, geralmente, nessa cirurgia? O que é que vai junto com esse tumor que vai ser retirado? Que funções ele vai perder? Ele sabe a gravidade do quadro dele? Ele está aceitando porque ele não está entendendo o que é? A autonomia precisa garantir isso, essas três coisas. Ele precisa garantir que o Vicente esteja agindo de maneira intencional, que ele esteja agindo porque ele quer agir, ou seja, não tem ninguém forçando ele a fazer isso, que tem intenção de aceitar isso, né? Ele precisa garantir que o Vicente tem informação substancial, ou seja, o Vicente precisa estar entendendo tudo o que está acontecendo com ele, certo? E muito importante pontuar que informar é uma coisa muito mais complexa do que explicar, do que falar, certo? A informação, ela não para na explicação. Então, quando o cirurgião vai lá e explica, ele pode não estar informando. A informação acaba quando existe a compreensão, certo? Então, o cirurgião vai lá, ele explica, foi o primeiro passo para garantir a autonomia. E ele tem que ver se a informação foi compreendida. Quando há a compreensão verdadeira, quando há a compreensão de todos esses critérios, aí você pode considerar que a informação aconteceu, que teve informação. Então, a informação não acaba na explicação. Não basta você dizer, eu expliquei pra ele. Se você não conferiu se foi
é suficiente para ele entender, se ele tá ciente na hora de dizer sim, você não está promovendo a ação autônoma, você está ferindo o princípio bioético, beleza? E precisa garantir que esse paciente não esteja sendo coagido, forçado a fazer isso, certo? Beleza. Então, vou mostrar aqui só um exemplo bem rapidinho da nossa série Queridos Profissionais de Saúde, que eu acho que ilustra muito bem essa questão da autonomia. Acho que você não vai mais esquecer. Vamos ver. Put the cells in a device in your body and it will act like a brand new pancreas. We're contacting the FDA to get their approval right now. He said yes. I yelled at him. I acted like an ass. What are the risks? I mean, they have to be pretty serious, right? Otherwise, the FDA would have already approved it. Dr. Bailey? Yeah, there are risks. Of course, I was about to get there. There's heavy bleeding, low platelet counts, and stress on the liver. But in Clara's condition, especially since we've done everything else, this really is the best option. Can we have some more time? Is that okay? Oh, yeah, of course. Yeah, take all the time you need. Eli. Beleza, o que foi que aconteceu aí, né? O que foi que a gente pôde ver nessa cena? A gente viu que os pacientes estavam lá angustiados porque era um problema sério. E aí a médico cirurgião veio e ofereceu um procedimento, né? Experimental e tudo mais. E ela foi falando os benefícios, tudo de bom que ia trazer possivelmente pra eles e tal. E eles ficaram muito animados. E o que foi que o enfermeiro tentou fazer aí? O enfermeiro tentou garantir a autonomia desses pacientes. Ou seja, que esses pacientes concordassem ou discordassem, aceitassem ou recusassem, sabendo das consequências e dos possíveis efeitos colaterais, dos riscos que esse procedimento trazia. Então, o que é que está acontecendo aí? É exatamente isso. A pessoa precisa entender qual é o risco, qual é o efeito colateral, qual é o benefício, para poder ver como isso se aplica na sua vida, né? Ver se é possível, se vai ser pior para ela continuar com aquele problema, ou se vai ser no sentido de se essa cirurgia tornar inviável algo que é a coisa mais importante da vida dessa pessoa, né? Se sem isso ela não tiver sentido de viver, ela precisa saber, porque ela precisa decidir baseada nos seus próprios valores. Mas claro que nós, profissionais de saúde, estamos lá para ajudar a dar um jeito. Mas tem coisas que a pessoa precisa decidir, a maior parte das coisas, e isso precisa ser o primeiro critério para garantir a autonomia desse paciente. Beleza? Então, claro que foi questionável aí essa coisa do Grey's Anatomy, porque podia ter tido um diálogo melhor, né, entre a equipe, você viu que ficou um atrito, mas em geral, estava errado, porque ela estava colocando apenas os benefícios ali, e não é correto, certo? Beleza. Outro exemplo que a gente tem que falar rapidinho em relação à autonomia, que é importante saber, é o conceito de autonomia limitada. Que o que é isso, né? Autonomia limitada é quando por exemplo, quando a pessoa que é o sujeito, o paciente, aquele que vai receber a ação de saúde, não tem autonomia para decidir sozinho por si só se vai ser objeto daquela intervenção de saúde ou não. Por exemplo, as crianças, né? A criança é um exemplo de autonomia limitada, porque boa parte das decisões, quem autoriza ou desautoriza é o responsável legal, são os pais, é a família. Por quê? Porque é pressuposto, né, que a criança ainda está em processo de formação psicossocial, formação psicomotora, que ela está em fase de desenvolvimento. Então, nem todo ela é capaz já de compreender de maneira integral, né? Se diz também que a criança tende a se esquivar dos estímulos dolorosos imediatos, por exemplo, uma injeção, uma furada, algo que vai trazer uma dor imediatamente ali, que ela tende a se esquivar. Então, sem ver o quadro total, né? Sem ver que aquilo ali vai ser o caminho para uma cura, para um benefício maior ao longo do tempo. Então, muitas vezes, quem decide, que dá a palavra final, é o responsável legal. Eu não quero dizer, entretanto, acho que isso que eu tô falando agora, o que eu vou falar agora não cai em prova, mas é muito importante que a gente entenda isso como profissional de saúde para garantir, enfim, coisas muito sérias na nossa ética profissional, é que a criança, ela tem autonomia, certo? Ela tem autonomia para decidir o que é bom e o que é ruim para ela também. É uma autonomia compartilhada. A criança tem e deve ser encorajada, não sou psicopediatra, mas
a criança precisa ser encorajada a participar desse processo de saúde. Afinal de contas, o corpo que sofre, que vai receber essas dores, que já está doendo, né? Que vai receber todos esses procedimentos de saúde, é o corpo dela. Então, ela precisa ser convidada, ser encorajada a ter participação na decisão de saúde. Então, ela é coparticipante dessa decisão. Beleza. O terceiro princípio ético é o princípio da justiça, certo? E o que é o princípio da justiça? O princípio da justiça, ele fala basicamente que todos os indivíduos são iguais sujeitos de direito à saúde, no sentido de todas as pessoas, independente de cor, classe social, aporte financeiro, sei lá, preferência sexual, religião, todas elas têm igual direito à saúde. Nenhum desses critérios pode garantir que uma tenha mais direito à saúde e outra menos. Todas elas têm igual direito à saúde, certo? Então, elas vão ter o mesmo direito a qualquer tipo, a esse acesso total aos seus problemas de saúde. Dentro desse conceito de justiça, é importante lembrar do conceito de equidade, né? Que o que é isso? A Maria e o João, os dois têm o mesmo direito de ter acesso à saúde e resolver seus problemas de saúde. Mas se o João tem uma dor de cabeça ali de sinusite leve e a Maria quebrou o fêmur numa queda de moto ou num acidente de carro e, enfim, e tá ali perdendo muito sangue e tudo mais, duas pessoas vão ter igual direito a acesso à saúde, mas o que vai ser proposto para elas vai ser diferente. Então, cuidar da saúde precisa ser de acordo com a necessidade de saúde, certo? Então, se a necessidade do João é de pirona, necessidade da Maria, enfim, um atendimento na mesma hora, de urgência, de risco, isso precisa ser visto dessa maneira, para poder o quê? Para poder dar a quem está mais vulnerável mais atenção especializada para diminuir essa vulnerabilidade extrema que está sendo posta. Ou seja, aos mais vulneráveis, mais atenção e saúde voltada para aquilo, tá certo? Então, é como uma questão de risco, né? Uma questão de até mesmo, porque esses sujeitos estão desnivelados aqui. A Maria está com muito mais deficiente de saúde do que o João nesse momento. Então, a Maria precisa ter prioridade, né? Equidade, ela tem mais necessidade de saúde naquele momento do que o João. Então, ela precisa subir aqui para ficar com necessidades equivalentes e poder ser cuidada, né? Beleza. Então é isso, gente. E, lembrando que esses princípios eles não são lineares, eles se encontram muitas vezes, eles se estão juntos, né? Eles se atravessam, não é uma questão tão simples, como vocês já perceberam. Mas, por exemplo, o SUS, né? No SUS existem medicamentos, vamos falar de medicamentos, quimioterapia, de novo, desculpa. Existem quimioterapias que não estão disponíveis pelo SUS, mas que já são muito eficazes para alguns tipos de problema de alguns tipos de câncer, por exemplo. O médico, pelo princípio da beneficência, ele sabe que se ele ofertar o remédio X, ele vai estar garantindo que é aquilo que a gente conversou, o máximo de benefício para esse paciente. Mas ele não pode ofertar porque não tem disponível, né? E por que não tem disponível? Porque muitas vezes esses tratamentos são muito caros, né? São muito dispendiosos e muito limitados. Então, o que acontece? Não tem recurso para tudo. Então, muitas vezes, onde você está ali tratando 100 mil pacientes, 10 mil pacientes, você vai deixar de tratar 10 mil, esse dinheiro de tratar 10 mil para tratar um. Porque aquele procedimento é muito mais caro e não tem disponível. Então, acaba tendo essa limitação. Isso, eu não estou colocando aqui o que é certo e o que é errado, certo? Até porque eu acho que essa é uma questão muito complexa. Uma questão que a gente precisa, assim, se debruçar eticamente sobre ela. É um problema bioético esse. Que envolve os dois princípios, da beneficência e não maleficência, né? Causar o máximo de benefício para esse paciente, ofertar o máximo de benefício disponível. Com o da justiça, que é o poder garantir acesso à saúde para o máximo de pessoas possíveis e reduzir essa desigualdade, né? Para que o máximo de pessoas tenham acesso à saúde, a seus tratamentos necessários. Então, como é que fica isso, né? Se eu der para uma pessoa, talvez 10 mil fiquem 100, mas essa vida dessa pessoa tem um valor diferente dessa? Como é? É uma questão muito complicada, é uma questão complexa, né? Então é isso, gente, assim, essas coisas vão aparecer o tempo todo na prática de vocês, para quem não está atuando, e quem já atua sabe. Então, qualquer dúvida, eu estou disponível, pode falar aí nos comentários, mandar um e-mail, e até a próxima.